A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos do nosso canal. Nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre fé. Esse é o nosso propósito aqui neste canal, de nós divulgarmos a palavra de Deus, falarmos das coisas que são concernentes ao reino de Deus. Esse é o nosso propósito, para que nós, através da entrada do reino de Deus, não tem outra maneira para nós entrarmos para dentro do reino de Deus, se não for entrarmos pela porta. Em João, capítulo de número 10 e versículo número 9, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por essa porta, salvar-se-á. Então a porta para nós entrarmos para dentro do reino de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador para entrarmos para dentro do reino de Deus. Nós entrando para dentro do reino de Deus, nós estamos nos preparando para irmos para o reino dos céus. O reino de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele tem sido tomado até pela força. Aqueles que se esforçam até pela força, de várias formas, se entra para dentro do reino de Deus. Mas para ir para o reino dos céus, aí depende da obediência. O Senhor Jesus Cristo disse assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Chamados são todos aqueles que entrar para dentro do reino de Deus, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e entrar no projeto da salvação. Veja o que diz em João capítulo 10, verso 9. Jesus Cristo diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, que sou a porta, a primeira coisa que acontecer, a pessoa vai se salvar. Aí ele vai sair e vai encontrar pastagem. Qual é o propósito de entrar pela porta? O propósito de Deus, o propósito de Cristo entrar pela porta? É a salvação. Muitos entram por essa porta em busca da salvação, mas outros entram por essa porta em busca de quê? De sair, quer dizer, encontrar libertação, a cura de enfermidade, a solução dos seus problemas. E outros entram em busca de pastagem, em busca das coisas que são perecíveis, das coisas que são passageiras. Mas nós devemos entrar para dentro do reino de Deus em busca única e exclusivamente da salvação. Agora, se nós entrarmos para dentro do reino de Deus em busca de libertação, em busca da solução dos nossos problemas, Deus vai nos solucionar, Deus vai nos alcançar, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus realiza o desejo do nosso coração. Então, se nós entrarmos para dentro do reino, em busca da libertação, em busca do alívio dos problemas, da solução dos problemas, Deus fará para nós. Se nós entrarmos para dentro do reino de Deus para buscar as coisas perecíveis dessa vida, riquezas, suprimento das necessidades, prosperidade, Deus também vai nos dar. Na medida da nossa fé, Ele vai nos dar. Mas a função da igreja, a missão da igreja, a missão fundamental de Cristo é a salvação. Plano primeiro, salvação. Que entrar para essa porta, salvar-se-á. Mas entramos para dentro do reino de Deus. Agora, se eu entrar para dentro do reino de Deus, em busca somente de libertação, de alívio dos problemas, a minha fé é uma fé que não vai produzir a salvação, porque ela é uma fé natural. Eu tenho busca das coisas que são naturais, das coisas que são perecíveis. Se eu entrar para dentro do reino de Deus em busca de prosperidade, em busca de bênçãos, eu vou alcançar, porque o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Mas eu tenho que entrar para dentro do reino de Deus em busca do quê? Da salvação. Porque a Bíblia registra em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o propósito do Evangelho? Qual é o propósito da vinda de Cristo? Qual é o propósito do estabelecimento da igreja na face da terra? Levar a salvação para as pessoas. E a salvação é alcançada através da obediência. A fé produz a obediência.
A fé produz obediência. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas daquelas que nós esperamos, que nós cremos que existe. Então eu quero falar um pouquinho sobre fé neste vídeo, nessa comunicação que eu vou ter diariamente com os amados irmãos e amigos também. Esse é o propósito da fé. No próprio livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, veja bem o que diz ali, ó: sem fé é impossível nos agradarmos a Deus. Então a nossa fé, ela produz operância, ela produz resultados. E ali vai dizendo assim, ó, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Qual é o galardão que você está buscando? O galardão que eu estou buscando não é uma vida farta nessa vida aqui, porque eu sei que essa vida aqui ela é passageira. A minha preocupação é com minha salvação. Eu entrar no terceiro estágio da minha vida, que é o estágio eternal, com Cristo. Porque nós temos 3 estágios bem definidos em nossa vida. O primeiro é a nossa formação no ventre da nossa mãe. No momento do Gênesis, da gestação, eu fico ali, nós ficamos no ventre da mãe, então de 9 meses, isso aí Deus estabeleceu. Hoje a ciência avançou e ela, através do conhecimento, da medicina, já pode prever o tempo exato que aquela mãe vai dar luz àquele filho, se é um menino, se é uma menina. Isso, Deus permitiu que o homem chegasse a esse conhecimento, que até uns anos atrás era impossível se imaginar que a medicina chegaria a esse ponto. Hoje chegou a esse ponto, a ciência avançou, como está no livro de Daniel, a ciência se multiplicou e hoje pode alcançar isso aí. Mas nós entramos no segundo estágio da nossa vida, que eu e você estamos vivendo, que é o estágio da consciência. Nós temos a nossa consciência despertada, nós podemos escolher livremente. A escolha é nós que fizemos. Nós temos a escolha que nós queremos para a eternidade. A revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo é que nós, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, nós venhamos a alcançar o quê? Entrar para o terceiro estágio da nossa vida. Passa esse tempo que está aqui, que esse tempo que está aqui está vedado. Nós não sabemos de como partir daqui. Nós não sabemos. Isso está vedado. O máximo que a ciência avance, que as ciências ocultas avancem, que as religiões avancem, não chegará nunca a saber isso, porque está vedado por Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, embaixo dos céus e em cima da terra. E ali diz assim: é o tempo de nascer e o tempo de morrer. Esse tempo é determinado por quem? Por Deus. Então o homem nunca vai chegar a esse conhecimento aí. E esse tempo que nós estamos aqui é para nós termos a nossa escolha. O que nós queremos para ter nossa eternidade? Se nós queremos a salvação da nossa alma, quer dizer, entrarmos no lugar do gozo, do descanso, da presença de Deus, temos a comunhão com Deus de que nós partimos daqui, nós temos que entrar para essa porta que é Cristo. Mas não somente entrar pela porta, nós temos que entrar nessa porta e seguir na nossa caminhada. E nós vamos aprendendo através das Escrituras conhecer a Cristo. Veja o que a Bíblia diz. Veja o que Cristo diz em livro de Mateus, capítulo de número 22 e versículo 29. Ele diz assim: olha, o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o povo hoje em dia está errando porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. E a fé que hoje nós vimos sendo praticada, na maioria das pessoas, é uma fé inoperante. Ela não vai produzir a salvação, porque a salvação não é simplesmente nós dissemos que temos salvo, entramos pela porta, somos batizados, estamos salvos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Veja o que Jesus Cristo disse em João capítulo 5, versículo 39. Ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidais em encontrar nelas a vida eterna. Então, irmãos, como é que eu vou conseguir produzir a minha fé, alcançar a vida eterna? Através das Escrituras.
Eu tenho que ter conhecimento das Escrituras. Eu tenho que ter um lugar onde me ensine realmente as Escrituras. Aonde haja realmente o pregar o Evangelho da verdade. O Evangelho da renúncia. Jesus foi muito claro. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Então nós temos que tomar essa posição. E essa posição é da obediência. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então esta fé, ela é uma fé que produz resultados. Pode não produzir aqueles resultados para o presente, mas produzirá o resultado para o futuro, que é o terceiro estágio da nossa vida, que é a eternidade. Se nós não aceitarmos a Cristo, nós estamos totalmente excluídos do reino de Deus. Automaticamente não podemos ser escolhidos para o reino dos céus. Então eu tenho que entrar, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, cumprir com a justiça divina mediante o batismo nas águas. Porque no livro de Marcos, capítulo número 15, e versículo 16, versículo 15, ele diz assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então veja bem, eu tenho que crer e ser batizado. Quer dizer, a minha fé, ela vai produzir efeitos. Qual efeitos? É o efeito da obediência. Qual é a primeira obediência minha? Após a minha fé, a minha confissão de fé em Jesus, eu vou aceitar o batismo nas águas por imersão. Para quê? Para ter esse direito, de dar o primeiro passo, de dizer, eu estou dentro do reino de Deus, entrei para a porta que é Jesus, agora fui batizado nas águas e estou no caminho da salvação. Então essa estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras, conhecer a Cristo através das Escrituras, é que eu vou caminhar para a salvação. Então, voltando lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, quando o escritor aos Hebreus diz, sem fé, verdadeiramente, é impossível agradar a Deus. Como que eu não vou agradar a Deus? Porque minha fé, ela é uma fé inoperante na medida que eu não obedeço o que o Senhor Jesus Cristo me ensinou. Ele me ensinou que eu tenho que crer, ser batizado para ser salvo. Ele me ensinou que eu tenho que tomar minha cruz, ou melhor dizendo, e seguir a Ele. Eu tenho que me negar a mim mesmo, tem que haver uma renúncia de mim mesmo. Eu tenho que obedecer o jugo, porque no livro de Mateus, capítulo 11, Jesus Cristo disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. E aí encontrei descanso para vossas almas. Não é descanso para o corpo físico, não é os deleites dessa vida, é descanso para a alma. Deus está se referindo para o dia que nós partimos daqui. Aqui nós podemos passar por aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições. Então hoje está sendo pregado um evangelho de uma fé que ela não resiste às provas, ela não resiste à cruz. É um evangelho que está sendo pregado que não é evangelho da cruz, não é mensagem da cruz. A mensagem da cruz, a Bíblia diz que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem? Porque quando está sendo pregado o evangelho da renúncia, aquele evangelho que eu vou renunciar, e na medida que eu tenho fé, eu vou renunciar a esse mundo. Porque no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, veja o que diz ali, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se eu for amigo do mundo, dos prazeres do mundo, das modas do mundo, das concupiscências do mundo, eu sou inimigo de Deus. Não adianta dizer que eu sou cristão, não adianta dizer que eu estou na igreja, não adianta dizer que eu tenho uma fé, é uma fé abstrata, é uma fé que não vai produzir a salvação. Veja que João, escrevendo no seu primeiro livro, no capítulo 2, versículo 15, no versículo 16, no versículo 17, o que está escrito ali? É dizer assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, ele não ama a Deus, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência
da carne e a soberba da vida. A vida passa, essa vida vai passar, bem como todas as concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, os meus desejos da carne, isso vai passar. Desejo de ser rico, desejo de ter coisas dessa vida, o desejo de ter coisas suntuosas dessa vida, priorizar as coisas dessa vida, as coisas materiais, as concupiscências da carne, o bom viver, isso vai passar, isso vai ficar. O dia que eu partir daqui, eu não vou levar nada. O dia que eu se partir daqui, você não vai levar nada, não vai levar nada. Tudo que é no mundo é concupiscência dos olhos. Hoje no mundo você vê uma época de um consumismo exacerbado, onde as pessoas vivem um sistema, que é um sistema do mundo, um sistema do consumismo. O consumismo está levando as pessoas a deixar de ter um relacionamento sadio, por exemplo, dentro da família. Nem dentro da família, que é a célula mãe, que é a célula maior da igreja, que a igreja começa dentro da nossa casa, as pessoas estão vivendo dentro da casa sem ter um relacionamento sadio, sem ter um relacionamento que produza aquela afetividade, consequentemente aquele amor fraternal, aquele amor realmente que existe entre marido e mulher, entre pai e filhos e irmãos ali que convivem na mesma casa. Então são coisas que nós temos que... O mundo ele é nocivo, o mundo passa, quer dizer, a vida vai passar, a soberba da vida vai passar, que tudo que é no mundo é soberba da vida, que tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O que nós temos que fazer? A nossa vontade? O que nós temos que fazer? Amar o mundo? Não, nós temos que amar Cristo. Quem ama Cristo é uma palavra. Você não pode dizer que você ama Cristo se não é uma palavra. Essa palavra o que é? Uma palavra de renúncia, de abandono do mundo. É a fé que produz efeito. Hoje está se pregando o evangelho somente de prosperidade, o evangelho somente de emoção. Existem 3 tipos de fé. Existe a fé natural, que todo ser tem essa fé. Todo ser tem. Ser humano ou ser animal, irracional, ele também tem fé. O que é essa fé natural? É a fé que a gente sabe que as coisas vão acontecer. Naturalmente vai acontecer. Eu peguei o serviço, eu tenho confiança que no final do mês eu vou receber meu salário. Eu estou assinando a minha carteira, eu tenho a minha confiança que eu vou me aposentar. São fés, natural. Se você acostumar um animalzinho, por exemplo, a você dar alimento para ele na porta da sua casa, todos os dias pela manhã, passa 4, 5 dias, já no 6º dia já vai estar esperando o alimento. Ele é um animal, mas ele tem a fé natural. É a fé que a gente sabe que as coisas vão acontecer. Tem pessoas que vão para a igreja porque viu alguém ir para a igreja e melhorar de vida. Viu alguém para a igreja e tem uma solução dos problemas, então ele entra para dentro do reino não pensando na salvação, ele pensa na vida que aquela pessoa que ele conhecia antes está vivendo e melhorou a questão financeira, essas questões aí. Isso aí são simplesmente coisas que vão ser acrescentadas em nossa vida. A Bíblia é bem clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. O que é buscar a justiça? A palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui encontramos a justiça de Deus. Aqui na palavra de Deus nós encontramos o quê? Nós conhecemos o caráter de Deus aqui. Tem pessoas que pregam o caráter de Deus contra o que está na palavra de Deus. Não, o caráter de Deus está aqui. E aqui nós conhecemos o que Deus quer do nosso caráter. Não é o que eu quero, eu acho que é. Não, é o que Deus quer. Aqui nós encontramos o aperfeiçoamento do nosso caráter através da palavra de Deus. Tem a segunda fé, que é a fé emotiva, que todo ser humano tem essa fé, é a fé da emoção. Quantas pessoas dão a vida por emoção? Casam por emoção, porque acham bonito, bonitinho, vão ali e casam porque vão ter uma vida melhor financeiramente,
para buscar ter um livramento da família, um casamento emocional. Esse casamento vai dar certo? Tem grande probabilidade de não dar certo, porque foi uma coisa emotiva. Tem pessoa que monta uma empresa, por exemplo, por emoção. Por quê? Porque o seu parente, seu conhecido, seu colega de profissão montou a empresa e deu certo. Ele monta aquela empresa por uma questão emotiva. Vem os problemas, vem as lutas, vem as consequências da vida e a pessoa desiste. Porque a fé, ela é uma fé emotiva. Jesus, falando em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a fé. Ele diz assim, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer a quem ele se assemelha. Se assemelha a um construtor prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é considerado como um construtor imprudente e lançou a sua construção em cima da areia. Aí Jesus Cristo disse, tanto para aquele que tem a fé convicta, como aquele que tem a fé volúvel, ele disse assim, veio a chuva e veio o vento, e bateu contra aquela casa e caiu. Irmãos, as lutas da vida são para todos. Só quem permanece é quem tem a fé sobrenatural, que é a terceira fé que eu quero falar. A fé emotiva, vem o vento, que são as coisas sobrenaturais da vida, que vem sobrenaturalmente, sobrevém, que a gente não espera e vem, como as coisas que são o cachorro, que são as coisas naturais. A nossa vida é marcada por questões sobrenaturais. Naturalmente as adversidades vão vir. Agora, quem tem a fé emocional, ele não resiste às provas. Agora, aquele que tem a fé sobrenatural, a fé que o Espírito Santo produz no nosso coração, esta pessoa é a pessoa que resiste às provações, tanto das naturais como das sobrenaturais. Porque esse tem a fé de Abraão. Esse tem a fé de Abraão. Saiu da terra de Harã, lá da Mesopotâmia, por um chamado de Deus. Ele passou 10 anos caminhando no deserto, peregrinando, vivendo em tendas, cuidando de gado. Já está com 85 anos, quando Deus vai falar com ele naquela noite, assim, diz para Abraão, Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão, por que estás preocupado, Abraão? E Abraão, eu estou preocupado, porque eu acho que o Damasceno Eliezer, aquele que foi criar na minha casa, vai herdar tudo que eu tenho. Deus, não, te prometi um filho será dado. Deus fez a promessa para Abraão, só que Deus esperou mais 14 anos para Deus vir falar com Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, já passou 14 anos, e Deus veio falar para Abraão. Abraão está com 99 anos de idade, e Deus diz, agora sim, Abraão, daqui a um ano a mulher abraçará um filho. 25 anos de caminhada, saiu com 75, o filho nasceu quando ele tinha 100. Daí um tempo passado, Deus veio pedir, botar Abraão em prova de novo, pedir seu filho. Ele não negou seu filho. Este é a fé de Abraão, a fé que resiste às coisas naturais, a caminhada, as provações, como temer a revelação de Deus, pedir seu filho. Isso é fé sobrenatural. É a fé que resiste às consequências. É a fé de Jó, que mesmo diante de todas as circunstâncias que ele perdeu, tudo que tinha, ele guardou a sua fé, ao ponto a sua esposa dizer, amaldiçoa teu Deus e morre, homem. Ele disse assim, não, fala com uma louca, eu nu nasci, se for preciso eu volto nu. Esta é a fé sobrenatural, a fé que a Bíblia nos ensina, a fé que os apóstolos, os mártires da igreja tiveram, que Jesus nos demonstrou. Essa é a fé sobrenatural, que você não está servindo a Deus por nada, a não ser pela tua salvação, pelo teu propósito, objetivo de buscar a salvação. Quero que você entenda o seguinte, hoje nós vemos um evangelho assim, pulverizado, fragmentado, um evangelho sem fundamento, porque não é um evangelho que produz a fé sobrenatural, é um evangelho hoje de emoção. Isso não produz salvação. Pense nisso. Amém? Convido a você, para você deixar o seu like, nos acompanhar nesse canal aqui. Todos os dias nós vamos ter uma mensagem aqui da parte de Deus para nós compartilharmos aqui. Esse é o nosso propósito, objetivo nosso através
neste canal é divulgar isso aqui, ó, a palavra de Deus. O salmista disse assim, o Salmo 119, versículo de número 105. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Amém? Forte abraço.